Apocalipse 3, no verso 7. Quando Deus escreve, as 7 igrejas, ali ele está falando com a igreja que está em Filadélfia. E a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Só até aí, irmãos. Então, eu estava meditando a respeito nessa chave tão poderosa, que a Bíblia fala que o que essa chave, ela abre, ninguém pode fechar, e aquilo que ela fecha, ninguém pode abrir. Você sabe, nós estamos na segunda semana do ano de 2023, e talvez você esteja mais uma vez fazendo alguns planos para esse ano, mais alguma vez com alguns sonhos, com alguns projetos, mas eu tenho certeza que uma chave como essa seria o suficiente para que você fosse bem sucedido nas suas coisas. Você imagina quantas coisas nós já começamos e fomos forçados a abortar, a interromper, a cessar, ou quantas outras a gente gostaria de fazer e não tivemos a oportunidade. E a Bíblia fala que existe uma chave, é chamada de chave de Davi. E ela tem um poder incrível, que ela fala que aquilo que ela abre, ninguém consegue fechar. Quantas vezes, às vezes a gente até alcança alguma posição, alguma coisa que a gente quer, e a gente começa a ficar com medo de perder aquilo, de perder aquela oportunidade. E por outro lado, às vezes, como eu falei, a gente tenta algumas coisas e não consegue. Mas a Bíblia fala que essa chave, ela tem o poder de não só abrir as coisas, mas como aquilo que ela abre, os lugares onde ela dá acesso, ninguém consegue te tirar de lá, ninguém consegue impedir aquilo que ela abriu. Da mesma forma, aquilo que ela fechou, ninguém consegue abrir. Sabe, eu queria uma chave como essa. Quem queria também uma chave como essa todos os dias? E aí eu comecei a meditar, sabe? Eu já ouvi algumas mensagens a respeito dessa chave de Davi, E algumas pessoas tentam ver alguns aspectos na vida de Davi e destacar algum deles, E eu estava meditando a respeito disso. E eu queria dizer que Davi, na verdade, em sua vida, ele não teve apenas uma chave, mas ele teve algumas chaves que abriram os céus sobre ele. E eu queria compartilhar com você, porque eu tenho certeza que aquilo que você precisa, aquilo que vai abrir as portas na sua vida, não é talvez o talento, não é necessariamente o seu esforço próprio, mas é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? É lá em Eclesiastes que fala que nem sempre a vitória é do mais forte, nem sempre a corrida ele é do mais veloz. Você sabe, tem pessoas que são muito talentosas, que se esforçam muito, mas elas muitas vezes não vão chegar onde querem, porque não são apenas fatores que dependem da pessoa, mas são fatores muitas vezes alheio a elas. E eu quero dizer que o que nós precisamos, irmãos, é do favor de Deus. Eu creio que todo mundo aqui, de certa forma, já tem se esforçado, já tem aquilo que é necessário, mas ainda nos falta alguma coisa. E essa alguma coisa é, às vezes, Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se você parar para meditar, irmãos, talvez, eu arrisco dizer, que muitas vezes isso aconteceu com você, porque aconteceu na minha vida também. Grandes mudanças que significaram mudanças de rumo completa na minha vida. Eu não estava esperando por elas, mas elas foram enviadas por Deus. Não foram fruto daquilo que eu havia planejado para estar, talvez, naquele lugar, naquela hora, mas foi Deus quem preparou aquilo. Quem é que desfruta dessa chave? Quem é que desfruta do favor de Deus? Aquele que está voltado para Deus. Então, às vezes a gente está tão preocupado em a gente mesmo fazer da nossa forma as coisas, que nós não escutamos a Deus. Você sabe, às vezes Deus pode estar te mandando ir para fazer, para você chegar muito mais rápido onde você quer. Mas a gente está preocupado em fazer do nosso jeito. Por isso, eu já ouvi várias vezes falarem isso, que quando a gente ora,
a gente não perde tempo orando, a gente ganha tempo orando. Uma hora de oração no seu dia equivale a 10 horas de trabalho. Porque a oração, quando você escuta a Deus, quando você fala com Deus, quando você se relaciona, as coisas aceleram na sua vida. Deus não faz você perder tempo. Deus não deixa você ficar fazendo coisas que vão perder tempo. Então nós temos que investir nesse relacionamento e entender que o que nós precisamos é esse favor. E Davi foi alguém extremamente favorecido, irmãos. Davi, ele era, na verdade, alguém que não tinha a menor possibilidade de ser aquilo que ele se tornou, de ser um rei. Ele era um criador de ovelhas, ele era o mais novo de uma família. Alguns estudiosos sugerem, né, que ele era... A Bíblia fala que ele era filho de Jessé, mas que ele podia ser um filho adotivo de Jessé, porque ele era diferente dos seus irmãos, porque ele tinha algumas características, mas sem querer entrar nesse aspecto histórico. Davi, ele era alguém que não tinha a menor possibilidade de se tornar um rei. Mas é interessante como era do desejo de Deus que ele fosse. E ele não precisou lutar para chegar na posição que Deus colocou ele. O que Davi fazia, irmãos? Davi fazia aquilo que o pai dele mandava que ele fizesse. Ele era um menino obediente, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele fazia isso com muita diligência. A Bíblia fala que em situações ele enfrentou um urso para poder salvar aquelas ovelhas. E veja, não era um grande rebanho, era um pequeno rebanho, algo que aos olhos das pessoas podia até ser desprezível. E a Bíblia fala também que ele era um adorador, ele ficava ali adorando ao Senhor. Sabe, eu não sei se passou isso pela cabeça dele ou não, de um dia ser um rei. Mas ainda que tivesse passado, eu quero dizer que ele nunca precisou lutar para que isso acontecesse. Ele só se preocupou em fazer aquilo que era para ser feito. No caso de Davi, ele adorava a Deus e ele cuidava das ovelhas do seu pai. Se você parar, se você me permitir a gente fazer aqui uma alusão àquilo que Jesus fala para Pedro. Jesus fala o que para Pedro quando Jesus aparece depois da ressurreição? Pedro, se tu me amas, você cuide das minhas ovelhas. Eu quero dizer de uma forma profética para você, nessa manhã, o Espírito Santo manda dizer, se você cuidar das ovelhas e você for um adorador, Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você é para estar preocupado com as ovelhas do Pai. Não se preocupe aonde você vai chegar, porque Deus vai te colocar lá. Não vai depender de esforço humano. Aliás, se Davi quisesse, de forma natural, chegar até o palácio, ele jamais iria conseguir, irmãos. Porque não havia lógica naquilo que ele deseja. E talvez o que esteja no seu coração seja algo muito difícil, quase impossível. Mas eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Mas é Deus quem faz. Então Davi, ele se preocupava em cuidar das ovelhas do pai. É interessante que quando o pai de Davi manda que ele fosse até o campo de guerra, você conhece a história quando ele enfrenta Golias, e manda ele levar pão para os seus irmãos. Um dos irmãos de Davi, quando chega lá, fala, por que você deixou aquelas poucas ovelhas para vir aqui? Então veja, ele menosprezava aquilo que era do pai, mas Davi nunca deixou de cuidar. E outra coisa, Davi sempre falava, as ovelhas do meu pai, as ovelhas do meu pai. Eu quero dizer que a obra do Senhor pode não ter valor aos olhos do ímpio, mas aos olhos de Deus ela tem valor. E Davi era um adorador. E Davi foi escolhido por causa disso. E sabe, o que fez a diferença na vida de Davi foi o favor de Deus sobre ele. Então o que vai nos colocar na posição, seja qual for, eu não sei onde que Deus quer te levar, e também se Ele deseja te levar ou não, isso não deve ser a nossa preocupação. Mas o que vai fazer isso é o favor de Deus nas nossas vidas. E eu queria falar a respeito de algumas chaves, né, que Davi teve durante a sua vida, né? E a primeira delas, e não por acaso eu escolhi como primeira, eu falei que é algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, é a chave da honra. Davi tinha a chave da honra na vida dele. A honra, deixa eu dizer uma coisa para você, a honra destrava o favor de Deus nas nossas vidas.
Irmãos, não é uma troca. Eu quero dizer que Deus não vai te abençoar porque você é obediente ou porque você o honra. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Mas você sabe, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa se achegar até essas bênçãos, existem alguns princípios. E o princípio da honra talvez seja um dos mais importantes. Então, por que Davi tinha a chave da honra? Eu destaquei aqui 3 situações, 3 características que demonstravam a honra na vida de Davi. A primeira delas é que Davi colocava Deus no centro de tudo que ele fazia. Lá em 2 Samuel 6, fala que Davi, quando ele assume o reinado, ele fala, onde é que está a arca da aliança? Você sabe, naquela época, não é como hoje, onde Deus habita em nós. Deus habitava em um lugar específico, que era chamada a arca da aliança. E a primeira coisa, quando Davi assume o reino, ele fala, onde é que está a arca da aliança? Vamos trazê-la para Jerusalém. Tem uma outra tradução que fala, vamos trazê-la para o centro. Porque Deus, ele precisa estar no centro. Honrar a Deus é colocar Deus no centro das nossas vidas, irmãos. Sabe, esse foi a primeira chave da vida dele. Deus estava no centro de tudo. Sabe, tudo que Davi fazia, ele pensava em Deus, ele pensava do ponto de vista celestial. Davi era alguém que vivia na terra, mas a mente dele não estava na terra. Irmãos, esse é o grande desafio que nós temos. A Bíblia fala que nós somos como estrangeiros numa terra estranha. Eu quero dizer que você não é dessa terra aqui. Sabe, nós não podemos viver como se a vida inteira fosse a terra, mas nós temos que viver do ponto de vista celestial. Nós temos que desejar viver nos céus, no reino de Deus, e não com as coisas dessa vida. Sabe, esse é um ponto de vista onde Deus é colocado no centro. E a Bíblia mesma fala, e eu repito aqui quase todo domingo, a Bíblia diz que buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Sabe, não tem erro, irmão. Se você colocar Deus no primeiro lugar na sua vida, não tem como você errar em mais nada. Quando a gente erra, quando a gente inverte prioridades, quando a gente subverte a ordem das coisas e decide fazer do nosso jeito. Mas a Bíblia, ela é muito clara, se você priorizar, se Deus estiver no centro da sua vida, não tem como dar errado. Porque tudo que você for fazer, você vai fazer do ponto de vista celestial. Então Davi é alguém que priorizou. A primeira coisa que Davi falou, onde que está essa arca? Vamos trazê-la para cá. Sabe, eu não sei, trazendo isso para as nossas vidas, eu não sei onde que você precisa trazer a arca, se é para dentro da sua casa, se é para o seu trabalho, se é para a sua vida conjugal, mas veja, Deus, você precisa trazer a presença de Deus. Então isso fala num coração que honra o Senhor, que Deus não está apenas numa gaveta lá, que você só abre no domingo. Você sabe, uma das coisas que nos nossos dias acontece, a gente é uma palavra, isso é um neologismo, não existe essa palavra, né? Departamentou, criou departamentos para todas as coisas na nossa vida. Ou seja, ainda bem que não tem ninguém traduzindo, né? Senão eu queria ver o que ia dar. A gente cria gavetas, né? Tinha um livro famoso um livro para mulheres, tentando explicar a mente dos homens, e eu lembro que esse livro, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro que ele falava que homens pensam em gavetas, né? Então a mulher muda de assunto muito rápido, o homem não, você tem que botar o assunto, guardar na gaveta, abrir a outra gaveta. Esse livro ilustrava dessa forma. E a gente vai colocando gavetas nas nossas vidas, né? E aí Deus, ele se torna apenas um departamento, ou só uma gaveta da nossa vida. Então, quando a gente resolve buscar a Deus, a gente entra no modo crente,
e aí vai buscar as coisas de Deus, aí acabou aquilo, você desliga o modo crente, fecha aquela gaveta, abre outra gaveta, agora eu sou o empresário, agora eu sou isso, eu sou aquilo, e deixa de lado as coisas de Deus. Mas deixa eu dizer, Deus ele está no centro, ele não pode ser algo restrito a uma área, ou algum momento, ou algum tempo, ou algum dia da sua vida, mas Deus ele é tudo em todos, então tudo começa a fluir a partir dele. Então o seu trabalho, você tem que entender que ele é algo que é dado por Deus para você se manter. Tudo que você tem, a sua família, é dada por Deus para você cuidar. Tudo é Deus no centro. Deus ele não pode ser colocado dentro de uma gaveta das nossas vidas. Ele não pode ser só um departamento que você abre e fecha a hora que você quer. Não, ele tem que ser o centro. Então a presença de Deus naqueles tempos havia sido esquecida. Ninguém deu falta, tiraram a arca de Jerusalém. Na verdade foi numa guerra onde eles levaram a arca como se fosse um amuleto de sorte, e aí os filisteus tomaram a arca de Deus, e aí aquilo simplesmente deixou. Não sei em que momento, talvez você já teve uma experiência com Deus, você já foi intenso em Deus, mas por alguma razão a presença de Deus foi levada embora da sua vida e ficou por isso mesmo. Acabou. Não pode, irmãos, não pode. Então Davi, ele falou, não é possível, Deus tem que estar no centro. Deus tem que ser o principal. Tudo é por Ele e para Ele, e a partir dele na minha vida, sabe? Isso é honra. Honra, você sabe, o significado literal de honra é ser distinto, distinguir, ou seja, você tratar com distinção, fazer separação. A palavra santidade é isso, é ser separado. Deus é santo, ou seja, Ele não está misturado com as coisas comuns, ou seja, você santifica, né? O Pai Nosso, né? Santificai o vosso nome. Nós santificamos a Deus quando nós separamos Ele de todas as outras coisas na nossa vida e damos a Ele a devida posição que Ele tem. Deus no centro. Mas uma outra coisa que denota a chave da honra na vida de Davi é que ele se importava com Deus. Era alguém que se importava com Deus, né? 2 Samuel 7,4. Veja, eu peguei só um exemplo, mas se você ler a história de Davi, você vai ver essa característica muitas vezes. Em 2 Samuel 7, a Bíblia fala que Davi, ele deseja construir o templo para Deus. E Davi olha e ele fala, olha, as pessoas têm casa, eu tenho um palácio, e Deus ele mora numa tenda. Não, eu preciso construir um templo. Você sabe, irmãos, o que é precioso? O Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que é o início e o fim. A Bíblia fala que Deus foi, me permitam a linguagem poética, Deus foi surpreendido por Davi. Davi surpreendeu a Deus. E Deus manda Natã falar com Davi, que era o seu moço, o seu profeta, e fala, olha, quem te contou, Davi, que eu queria ter uma casa? Quem te falou isso? Sabe, Davi se importava tanto com Deus. Você sabe, quem se importa começa a perceber detalhes que outras pessoas não se importam. Quem realmente se importa, ele é preocupado. E interessante que Davi se importava tanto que ele pensou, nossa, todo mundo tem uma casa, mas Deus não tem uma casa. Eu vou construir um templo para Deus. E Deus é surpreendido. Deus manda Naamã falar, quem te contou que eu queria ter uma casa? Sabe, esse é um coração que se importa. Sabe, nós precisamos se importar com Deus. Ah, pastor, mas como assim? Deus ele é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Como que se importar? Será que Deus precisa de alguma coisa? Não, de fato, a rigor, irmãos, Deus não precisa de nada. Mas tem algumas coisas que Ele deixa a gente fazer. E como eu disse aqui, Jesus com Pedro, essa é uma delas. Jesus falou, Pedro, se tu me amas, você cuida das minhas ovelhas. Se tem uma coisa que Deus delegou para nós, é a sua igreja. Se você tem dúvida se a igreja é importante, eu sempre falo isso.
se a igreja é importante para Deus. Não, Jesus só deu a vida por ela. Então, quando nós nos importamos com Deus, aquilo que é importante para Deus passa a ser importante para nós. Isso é honra também. Davi estava preocupado em agradar a Deus. Quanta diferença de lá para cá, né, irmãos? Hoje, infelizmente, o evangelho Deus tem que se importar em agradar a gente, né? Muitos evangelhos que têm sido pregados Deus tendo que agradar, fazer a vontade, fazer os desejos, quase como se ele fosse um gênio da lâmpada. Então Deus precisa fazer isso para mim, Deus precisa fazer aquilo, tem que ser desse jeito, senão eu vou fazer biquinho, senão eu vou embora da igreja, sabe? Quando na verdade, o Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para agradá-lo, nós estamos aqui para servi-lo. Então essa, mais uma característica da honra de Davi. Davi se importava com Deus. E Davi também, ele sempre foi aquele que entregou o seu melhor para Deus. Eu peguei uma passagem aqui em 2 Samuel 24, em que Davi ele resolve fazer uma oferta de sacrifício de bois a Deus. E é interessante que ele manda procurar em todo o reino quem que tinha os melhores bois. Chegou num cara chamado Araúna. Para mim que esse cara era lá do Nordeste. Com esse nome, seu Araúna tinha os melhores bois de todo o reinado. E aí Davi chega e fala, manda comprar os bois dele, porque eu quero sacrificar ao Senhor. E esse cidadão, quando ele fica sabendo que aqueles bois era o rei que queria aqueles bois, e que aqueles bois seriam sacrificados ao Senhor, ele fala assim, pode levar eles, não precisa pagar nada, se é para sacrificar ao Senhor, eu os entrego aqui. E Davi fala, de modo algum sacrificarei ao Senhor algo que não me custe nada. Eu não posso oferecer uma oferta para o meu Deus que não tenha me custado algo. Sabe? Davi honrava a Deus. Por isso havia um custo envolvido. Davi não queria atalhos. Davi não queria fazer o caminho mais rápido, porque ele não estava interessado em fazer as coisas por fazer. Ele fazia as coisas porque tinham significado espiritual. Nós já falamos aqui, quando nós ofertamos, só tem valia a oferta, se ela é uma oferta que nos custe. Porque a oferta em si, ela não vale nada, Deus, a rigor, nem pega nada. Na verdade, o que fica para Deus é a nossa honra, é aquilo que nós entregamos junto com a oferta. É o que me fez lembrar de uma história que, logo que eu casei com a Andressa, a gente participou de um ministério que tinha um trabalho que a gente saía às vezes de noite, de madrugada, para evangelizar homeless, mendigos, pessoas que estavam em situação de rua. E às vezes a gente levava casaco, às vezes a gente levava comida, E eu lembro uma pessoa uma vez indignada, falou assim, mas a gente dá o casaco para ele aqui, amanhã hoje mesmo ele vai ali na boca de fumo, troca esse casaco por droga, não adianta nada, eu não vou levar casaco. E a nossa pastora falou, olha, a gente dá o casaco e a gente dá a Jesus. Ele aceita Jesus, ouvir de Jesus, porque a gente dá o casaco. O casaco ele entrega lá, mas o Jesus fica com ele. Entendeu a lógica? Nós não estávamos levando casaco, a gente estava levando Jesus. Casaco era só o pretexto. Eu quero dizer que a oferta é a mesma coisa, irmãos. A gente traz a oferta aqui, mas o que fica é a honra. A oferta sem honra não valeu nada. Para a igreja ainda vale. Mas para Deus não vale nada, irmãos. É a maneira de nós honrarmos a Deus através da nossa oferta. Então a primeira chave que Davi tinha era a chave da honra. Segunda chave de Davi era a chave da adoração. Davi ele não se torna rei quando ele vence Golias. Davi ele não se torna rei quando Moisés vai lá ungí-lo. Davi não se torna rei quando ele entra no palácio. Ele se torna rei quando ele adorava a Deus. Porque a Bíblia fala que eu já te via lá por trás das malhadas. Então, aquilo que nós nos tornamos exteriormente é construído na nossa intimidade com Deus. Davi era alguém que
que era um adorador. Quem é um adorador, deixa eu dizer, adoração é uma das chaves para que você possa viver, você viver o favor de Deus. Todo adorador, e agora veja, como eu falei, não é uma troca, não é porque você adora a Deus que Deus vai te abençoar, mas porque você adora a Deus, porque você está aos pés de Jesus, porque você está o tempo inteiro conectado com Ele, você vai ser abençoado. Né? Tinha um termo lá no Brasil que, não sei de onde que é, eu só ouvi o termo, né? Porque lá no Brasil tem a televisão, tal, que a gente não assiste aqui, mas tinha uma brincadeira que o pessoal fala assim, cola em mim que você brilha. Quem já ouviu? Cola em mim que você brilha, anda comigo que as coisas vai dar certo. Você sabe, você andar com pessoa bem-sucedida, você começa a desfrutar das coisas dela. Você anda no carro, você vai nos lugares que ela vai, sabe? Quando você anda perto de Deus, eu quero dizer que você começa a desfrutar do favor de Deus também. Sabe, quando você é um adorador, e veja, Deus ele não precisa da nossa adoração. Nós adoramos a Ele porque nós precisamos adorá-lo, porque nós precisamos cultivar isso no nosso coração. E quando nós nos tornamos adoradores, nós nos aproximamos do coração de Deus. E isso nos leva a desfrutar do favor que permeia a presença de Deus. É interessante aquela história daquela mulher, né? Dizem que Maria, na casa de Lázaro, leproso? Não, Lázaro, que derrama o vaso de alabastro. Maria Madalena. Foi Maria Madalena? Ok. Na Bíblia não é claro, uns acreditam que é Maria Madalena, mas a Bíblia fala que ela quebra um vaso de nardo puríssimo aos pés de Jesus, né? Que valia 300 denários. E é interessante que a atitude daquela mulher era uma atitude de adoração. Eu pergunto para você, aquela mulher, será que entendia de teologia? Será que ela entendia de escatologia, né, do estudo de Apocalipse? Será que ela sabia o que ia acontecer com Jesus? Que Jesus ia ser crucificado? O que iria acontecer? Provavelmente não, irmãos. Ela só queria adorar a Jesus. Agora, o que é interessante é que os discípulos, eles, junto com as outras, começaram a se indignar, a Bíblia fala. Ficaram bravos, falaram, olha aí que desperdício que essa mulher fez. Porque podia estar usando esse perfume com outra. Olha aí, pastor, está vendo? Está rasgando dinheiro aqui. Está fazendo tudo errado. E Jesus falou, olha, essa mulher usou de bem comigo, para comigo. Sabe, muitas vezes a gente faz a obra de Deus e a gente acaba esquecendo do próprio Deus. Acaba esquecendo dele próprio. E é interessante uma coisa que Jesus fala ali naquele momento. Ele fala o seguinte, deixai-a fazê-lo. Os pobres sempre terão convosco. Mas ela está fazendo isso para, eu não sei o termo que está na Bíblia, mas para embalsamar o meu corpo. Para ungir o meu corpo. Você sabe, quando as pessoas morriam, isso era um costume egípcio, né, que os hebreus assimilaram no tempo de escravidão. Os egípcios, né, tinham toda aquela técnica com as múmias, né, de conservação. Então os hebreus aprenderam com os egípcios. Quando alguém morria, eles passavam esse óleo, né? Então eles falavam que era ungir a pessoa, passar aquele óleo para conservar. Então toda pessoa que morria, eles faziam isso. E quando aquela mulher faz isso, sem saber, Jesus fala assim, olha, ela está fazendo isso para o meu sepultamento, ela está me ungindo para a sepultura. E aí você sabe a história, algum tempo depois, Jesus ele vai para Jerusalém, ali ele é crucificado, e eles colocam Jesus naquela, né, na cova, não, como que eu chamo? Naquela tumba, naquela caverna, e aí a Bíblia fala que 3 dias depois chegam algumas mulheres para quê, irmãos? Para ungir o corpo de Jesus. E a tumba está vazia. Ou seja, elas chegaram tarde demais. A única que fez isso foi Maria Madalena, lá enquanto Jesus estava vivo. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Você sabe, tem pessoas que são muito preocupadas em entender as coisas bíblicas, entender algumas questões, e acham que precisam estudar muito, né? Ah, não, pastor, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que isso, eu tenho... Olha, se você tiver um coração
de adoração, se tiver um coração voltado para Deus, você vai fazer a coisa certa. Sabe, ela não entendia as implicações, mas ela fez aquilo que depois ninguém mais conseguiu fazer. E mais do que isso, Jesus falou, onde esse evangelho for contado, o que essa mulher fez, vai ser contado também. Mas ela queria, será que ela queria isso? Ela falou, vou pensar aqui numa maneira de eu ficar imortalizado através das páginas da Bíblia. Eu vou chegar na hora que tiverem tirando a foto para postar no Instagram de Jesus, eu corro na frente e aí eu vou tirar essa foto. Ou não, eu já sei, eu acho que Jesus vai ser assim assado, então ele vai precisar de um... Ela não pensou em nada disso, irmãos. Ela só queria adorar a Jesus. Eu quero dizer que quando nós estamos próximos de Deus, nós fazemos a coisa certa. Quando nós adoramos sem querer, nós estamos endireitando os nossos caminhos, nós estamos fazendo coisas que a gente mesmo tem implicações espirituais que nós mesmos não entendemos, mas que tem um resultado eterno, como isso que essa moça fez. Então a adoração é uma das chaves do favor, e a adoração, deixa eu dizer, foi uma das chaves que Davi tinha. Davi era um adorador. Davi, ele entendeu a importância tanto da adoração, que foi ele quem instituiu no templo a adoração a Deus. Primeiro ele era um adorador, mas ele falava, eu não consigo adorar 24 horas, mas eu quero que Deus seja adorado 24 horas. E ele institui o templo e aí ele pega os levitas, os instrumentistas, e fala, olha, vocês vão fazer turnos aqui, para que nunca cesse a adoração a Deus. A preocupação de Davi de adorar ao Senhor, e que a adoração nunca cessasse. Sabe, essa é uma das chaves também que nós vemos na vida de Davi. Davi era um adorador do Senhor. Mas havia uma outra chave também, a chave da generosidade. Se você olhar a vida de Davi, eu citei já o exemplo aqui da oferta dele. E se você, por exemplo, olhar Salmos, como o Salmo 37, onde Davi fala de uma alma generosa, mas eu queria destacar algo que não foi escrito por Davi, mas que está lá em Provérbios 11, 25. A Bíblia fala, a alma generosa prosperará, né? Mas se você olhar essa palavra que é traduzida como prosperará, ela também é a mesma de ser ungida. Eu quero dizer que aquele que é generoso, ele é ungido. Sabe, Davi tinha uma unção especial. E você vê na vida dele a generosidade. Por que, irmãos? Por que a generosidade é uma chave? Por que ela é tão importante? Porque generosidade é uma das características de Deus. Quando você é generoso, você está sendo parecido com o seu Pai. Você está fazendo aquilo que Ele espera que você faça. Quando Deus, Ele inicia mais uma dispensação com Abraão, é interessante que Ele fala, Abraão, eu quero que você saia de onde você está, eu vou te levar para um outro lugar. Nós vamos iniciar uma história e você será uma bênção na vida das pessoas. Sabe, eu quero dizer que nós somos chamados para sermos abençoadores. Quando você entra no modo generosidade, quando você entende o seu papel no reino dos céus, você começa a viver aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus chamou a igreja dele para ser uma igreja abençoadora. Como eu falei, o evangelho subverteu há muito tempo e as pessoas acham que a gente está aqui para receber, mas deixa eu dizer, você já recebeu. Você pode não ter noção daquilo que você já recebeu, mas você já recebeu. Agora o seu papel é dar. Nós somos chamados para dar às pessoas, nós somos chamados para ser generosos, e essa é uma das chaves também que libera o favor de Deus nas nossas vidas. Deus, ele se alegra com essa característica, porque veja, a maneira de Deus distribuir as riquezas do seu reino é através de nós, irmãos, não é através do ímpio. Nós estamos aqui para abençoar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para entregar as riquezas do reino para as pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer. Sabe, é muito triste quando os filhos não entendem isso. Né? Sabe, eu tenho 2 filhos pequenos.
E às vezes eles estão brigando por causa de uma bolacha. Eu falo, filho, tem um monte de bolacha lá, por que vocês estão... Às vezes eu sirvo, né, num potinho, um só pede, aí você serve ali num potinho e coloca lá onde eles estão brincando, e aí o outro vem pegar e eles começam a brigar por causa de um troço. Fala, mas tem tanto ali. E acaba que isso, claro, isso ocorre no ambiente de casa, mas eu penso que se alguém estivesse vendo aqui, eu falo, gente, esse pai deve ser um miserável mesmo, né? As crianças estão brigando por causa de comida. Deve ser miserável demais esse homem, deve passar fome em casa. E eu fico, às vezes, Deus pensa, no meu devaneio, né? Fico imaginando Deus falando a mesma coisa de alguns filhos, né? Fala, quem está vendo essas pessoas aí deve estar achando que eu sou um pai muito miserável, né? Brigando por coisas tão pequenas, sabe? Nós somos chamados para abençoar. Nós precisamos entender como acessar as riquezas do reino, sabe? E liberar. Então a Bíblia fala que a alma que é generosa, ela é ungida. Ela é cheia da unção. Sabe, eu não conheço nenhuma pessoa que é mesquinha, que é cheia do Espírito Santo, que é cheia de Deus. Sabe, isso não combina, isso não tem nada a ver com o reino, muito pelo contrário, isso é do outro time. Não tem nada a ver conosco, irmãos. Sabe, e a impressão que eu tenho é que essa é mais uma das chaves que Davi tinha. Mas por último, irmãos, para finalizar, Davi tinha a chave do quebrantamento. Davi tinha um coração contrito. Davi tinha um coração de carne, um coração mole para as coisas de Deus, um coração sensível a Deus. Sabe, quebrantamento é a palavra que nós usamos para a pessoa que ela é sensível, que ela é uma pessoa quebrantada, é alguém que... Vou tentar explicar, é o oposto de alguém arrogante, de alguém que é duro, mas é alguém que é sensível, alguém que é frágil aos olhos de Deus, alguém que é quebrantado. Salmos 51, 3, Davi fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. E aí logo nos versos seguintes ele diz, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Sabe, Davi, ele sabia quem ele era, sabia que ele não... Em si mesmo ele não tinha valor aos olhos de Deus, por isso ele era alguém quebrantado. Sabe, quebrantamento é um processo, talvez não seja simples nos dias de hoje, onde a gente é praticamente condicionado a nunca sair da postura, né? Da gente manter a nossa casca dura, né? Da gente ser inflexível. Mas é interessante que Davi, ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra, mas diante de Deus, ele era aquela figura frágil do cordeiro, né? Eu lembro que uma vez Deus falou comigo isso. Jesus, ele é o leão, mas ele é também o cordeiro. Sabe, nós temos que ser leões, nós temos que ser guerreiros com as coisas do mundo, mas diante de Deus, nós precisamos ser quebrantados. Precisamos ter um coração sensível. Precisamos da humildade. Quebrantamento tem a ver com humildade. Saber quem nós somos, de onde nós viemos. Sabe quantas vezes eu percebo, e eu vou usar o termo bíblico aqui, dura cerviz. Cerviz, né? Eu imagino que deve ser da cervical. Pessoas que são duras de dobrar. Você tenta argumentar com elas, elas não aceitam. E o problema não é nem quando é o pastor, o problema é quando é o Espírito Santo que quer fazer uma coisa e a pessoa não deixa. Às vezes no louvor a gente trava aqui e o Espírito Santo quer nos conduzir para um lugar de uma adoração genuína, de um choro, de um quebrantamento, mas a pessoa é tão dura, ela está tão preocupada com o que vão pensar dela, com a postura, com a imagem dela, que ela não permite Deus levar ela onde ela quer. Sabe, por isso quando o quebrantamento ele envolve essa postura de humildade, essa postura de saber quem nós somos e de onde nós viemos e de sermos de fato diante de Deus figuras frágeis, né? Figuras que se dobram ao Senhor, a voz do Espírito. O Espírito Santo quando fala conosco, quando traz uma palavra, você não endurece o coração, mas você aceita Deus ministrar. Isso fala de você ter uma postura de humildade, de reconhecer as coisas que Deus envia, situações que Deus manda para você.
Sabe, Davi era alguém que se quebrantava muito fácil. E é interessante que a Bíblia chama de Davi um homem segundo o coração de Deus. Eu podia falar que Davi tinha a chave da santidade, mas isso não é verdade. Davi teve muitos pecados, pecados grosseiros, mas ele se arrependia rapidamente. Ele era alguém que se quebrantava. Ele sabia que ele não era perfeito. Ele fala: olha, o meu pecado sempre me persegue. Sabe, eu não sou perfeito, Deus, mas por favor, não aparta de mim a tua presença. Sabe, é isso que eu quero. Sabe, o quebrantamento, você reconhecer a sua condição, a sua fragilidade, saber que de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer a Deus. E ainda assim, Deus se volta a nós. Saber quem nós somos diante de Deus, a chave do quebrantamento. Então eu falei de quatro aspectos, 4 chaves na vida de Davi, que no meu entender foram as chaves que liberaram o favor de Deus na vida dele. E que na verdade são princípios bíblicos que talvez ele tenha descoberto, eu não sei onde, mas talvez lá quando ele estava adorando a Deus com as ovelhas. Mas são princípios que, se qualquer pessoa, eu e você, nós aplicarmos ele em nossas vidas, nós vamos colher resultados extraordinários. Porque são princípios que a própria palavra de Deus diz. Deus, quando te orienta a fazer alguma coisa, não que Ele precise da sua obediência, mas é porque Ele deseja que você se dê bem. Quando Deus fala, faça dessa forma, Ele, na verdade, Ele quer que você seja bem sucedido, Ele quer o melhor para você. E nós, quando entendemos esses princípios, eu quero dizer que nós começamos a desfrutar do favor de Deus. E dessa forma eu queria convidar você a aplicar na sua vida a chave da honra, a chave da adoração, a chave da generosidade e a chave do quebrantamento. Amém? Se coloque de pé.